Fazenda Vargem é uma farinha orgânica maravilhosa, eu gosto muito dela. Assim, todos os pães 100% integrais vão ser mais complexos de se trabalhar do que um pão somente com farinha branca ou com farinha branca integral. Ao pão com farinha integral, quando a gente vai fazê-lo, a gente já tem que ir entendendo que ele nunca vai ser aquela coisa 100% integral, ele nunca vai ser um pão com o mesmo volume de um pão branco ou de um pão misto. Porque o crescimento nunca será igual. Uma farinha 100% integral, que você vai fazer o pão inteiro com farinha 100% integral, ele vai ter todos aqueles farelos que estão ali presentes. E a Fazenda Vargem tem bastante farelo, porque ela é uma farinha orgânica moída de uma forma bem mais artesanal. Então você vai ver que tem farelos maiores ali dentro. Esses farelos também vão atrapalhar o desenvolvimento daquela malha glutínica do seu pão. Aí o que acontece? Ele não vai ter o mesmo volume. Ele até vai crescer, mas ele não vai ter o mesmo volume. Então, se você vai comparar um pão 100% integral de 500 gramas, ele vai ter esse tamanho. Um pão 100% farinha branca vai ter esse tamanho, de 500 gramas também. Volumes, entendeu? Comparação de volumes. A gente nunca pode comparar as mesmas coisas, porque são diferentes mesmo, tá? São diferentes e você acaba pensando assim, poxa, eu que estou errando, eu que não sei fazer. Mas não é. Faça, quando você for utilizar, faça sempre a autólise. A autólise vai ser sempre o seu pontapé inicial para que você não se perca. Faça a união dessa farinha com o líquido da receita, deixe descansando a beleza. Se você for utilizar fermento natural, pode colocar o fermento natural depois desse processo de autólise. E um processo de autólise eu deixo ali no mínimo 30 minutos, tá? No mínimo. Se eu quero deixar mais tempo, posso deixar mais tempo. Mas sempre leva em consideração. Uma autólise um pouco mais estendida, ela tem que ser feita numa farinha que vai aguentar também depois o processo de crescimento. Que você vai ter que somar o tempo de autólise com o tempo de fermentação. Que no processo de autólise, aquele glúten que está ali dentro também vai começar a se degradar. Aí você pega aquela autólise, digamos, né, uma autólise de 10 horas, faz um outro pão, 20 horas de fermentação. Depois que você pega aquela massa, faz o pão, 20 horas, são 30 horas somadas. Se a sua farinha não aguentar isso, aí vai dar ruim. Aí o que vai acontecer? Você pode ter impacto no crescimento do seu pão, o seu pão pode ficar esparramado, o seu pão pode ficar aquela coisa que vai, tipo, você vai tentar virar do baneton, do cesto, ele vira esparrama, ele perde a estrutura. Então são vários fatores que você tem que somar aí para que você possa colocar para jogo. O que eu faço quando eu pego uma farinha nova? Vou pegar uma farinha nova hoje e vou começar a fazer um teste. Ah, vamos ver quanto que ela aguenta. Eu não vou fazer uma autólise enorme. Eu pego uma farinha nova, eu faço uma autólise ali de 1 hora e meia. E se a minha temperatura ambiente estiver acima de 24 graus, eu deixo essa autólise em geladeira. Eu deixo a massa lá dentro, para que ela fique resfriada, para que ela não superaqueça. Ela vai descansar, eu vou tirá-la da geladeira. Se eu for fazer com fermento natural, eu coloco fermento natural depois, tá? Se eu estiver fazendo com fermento biológico seco, eu, padeira Andressa, gosto de colocar fermento biológico seco no começo. Ah, Andressa, mas não é autólise. Não é autólise, mas vai me ajudar. Porque não tem Cristo na vida que coloque fermento biológico seco depois que uma massa passou por autólise. Então, aí eu encurto o tempo da autólise também, deixo ali 30 minutos em geladeira, essa autólise com água, a farinha e o fermento biológico seco, para que aquilo tudo se hidrate e já descanse, para depois eu seguir os processos. E sempre anotando, farinha X, farinha, sei lá, Anaconda Premium. Eu consegui fazer tanto tempo de autólise, mais tanto tempo de fermentação, e a massa me respondeu de tal forma. Porque daí eu vou sabendo como que eu vou lidar com outros pães e outros tempos de fermentação nas próximas vezes que eu for fazer, tá? O teste, gente, ele vai ser o teu direcionador sempre. Eu sempre passo algumas nuances, alguns tempos, algumas coisas para vocês, mas o seu teste com a sua farinha sempre vai ser o divisor de águas aí, tá?